e bem-vindos para mais um episódio do Canal do Imigrante aqui na RC Brasil, Rádio da Comunidade Brasileira. Eu sou Larissa Salvador, advogada licenciada no estado da Flórida, atuando nas áreas de imigração e acidente de carro. E hoje, como vocês sabem, eu gosto de trazer experiências de verdade sobre imigração para vocês, porque nós acreditamos que a melhor forma de você tomar uma decisão educada, né, uma decisão informada sobre o seu caso de imigração, é realmente entendendo como a lei funciona, tá? Nós temos visto que uma das coisas que a gente mais tem enfrentado na área imigratória aqui nos Estados Unidos é a falta de informação. Então, muitas pessoas têm sido lesadas, muitas pessoas acreditam em qualquer coisa porque elas não sabem, não entendem como a lei funciona, tá? Então, o que a gente vai falar hoje, o assunto que a gente vai conversar hoje, é um assunto muito especial para mim, porque não somente é uma área que a gente atua fortemente aqui no estado da Flórida, mas porque eu entendo na pele o que é passar por essa situação. E como a gente estava falando, muitas vezes por falta de informação, nós continuamos em situações de extremo estresse e até mesmo, às vezes, sofrimento e risco por não saber as nossas opções. Então, hoje nós vamos falar sobre violência doméstica. Tá? Nós sabemos que, infelizmente, a violência doméstica ainda tem números extremamente altos, não somente no Brasil, mas também nos Estados Unidos. E nós temos aí a situação de: estou aqui de outro país, conheci meu namorado, ou conheci meu esposo, minha esposa, namorada, e estou numa situação, né, de violência doméstica. E muitas pessoas que estão nessa situação, número um, às vezes demora bastante tempo para você perceber o que está acontecendo com você. E número dois, muitas pessoas não sabem as opções que elas têm nesses tipos de situações, tá? Então, como eu falei para vocês, eu, pessoalmente, tive essa experiência. Muitas pessoas não sabem sobre todo esse histórico, mas o meu primeiro casamento aqui nos Estados Unidos, a gente já se conhecia desde os 17 anos de idade, se conhecia há muito tempo. Enfim, quando eu tinha 23, nós nos casamos e começamos, né, nossa jornada matrimonial. E o que acontece? Muitas vezes a gente está tão fascinado, né, tão apaixonado, que às vezes a gente não vê os sinais. Não por nossa culpa, né? Muitas vezes porque as pessoas são muito boas em disfarçar, em mascarar quem elas realmente são, né, durante toda aquela parte do namoro, até você chegar no casamento. E uma vez que a gente se casou, a nossa vida mudou extremamente no casamento, né? Não foi de imediato, mas eu posso falar para vocês que em 3 meses de estar casada, muitas coisas começaram a mudar no comportamento do meu ex-marido. Comportamentos assim, que no início você não pensa nada, mas que vai aumentando, né? Vai mudando. A forma, às vezes, de falar comigo. Às vezes as pessoas, quando pensam em violência doméstica, ela pensa somente em agressão física, né? Mas a realidade é que quando você fala em violência doméstica, eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito mais clareza que ela não é somente violência física, né? É uma agressão psicológica, é uma agressão mental, emocional. Então, tem várias coisas que podem vir a acontecer que são consideradas violência doméstica, até mesmo antes de chegar numa agressão física. Ou talvez, às vezes, nunca chega numa agressão física. Mas aquela pessoa trabalha tanto, mas tanto, em minar, né, em acabar na sua autoestima, de como você se vê, em como você pensa sobre você mesmo, a sua imagem como pessoa. Então, isso tudo começou a acontecer no meu casamento, até que chegou num ponto de agressão física. Então, nós fomos casados por quase 6 anos e no final do nosso casamento, chegamos num ponto que, para dormir,
né? E isso vai chocar muitas pessoas, porque às vezes as pessoas falam assim, Larissa, isso nunca iria passar com você. Mas aconteceu e no final eu literalmente ia dormir com uma faca debaixo do meu travesseiro. Porque esse foi o nível, esse foi o grau que o nosso casamento chegou. Mas, com tudo isso, o que mais eu acho que também afetou isso tudo foi eu não conhecer os meus direitos, né? Naquela época, eu estava em processo, né? Já tinha pego o meu green card inicial, estava em processo do meu green card permanente, da minha cidadania. E você se vê numa situação que aquela pessoa já minou tanto a sua autoestima que eu pensava, gente, o meu ex-marido era tão charmoso com todo mundo que eu imaginava, ninguém vai acreditar em mim. E não só isso, na época eu não tinha um reporte policial, né? Eu não tinha um boletim de ocorrência evidenciando o que estava acontecendo no meu casamento. Eu não estava falando com ninguém sobre o que estava acontecendo no meu casamento. Então eu pensava assim, se eu falar agora, ninguém vai acreditar em mim. Se eu falar agora, todo mundo vai levar ao lado dele, porque eles acham que ele é um santo. Mas é muito importante, especialmente para mulheres que talvez estejam escutando isso aqui agora, tá? Só você sabe o que acontece nas quatro paredes da sua casa. E nessas situações de violência doméstica, às vezes, a gente acha que ninguém tá prestando atenção, mas você tem pessoas que estão vendo como você tem mudado. Chegou num ponto tão crítico no nosso relacionamento que eu não conseguia dormir direito. Eu não conseguia comer direito. Eu estava, aliás, terminando a minha faculdade de Direito e eu dormia durante as minhas aulas, ao ponto de um professor vir falar comigo e falar assim, Larissa, tem alguma coisa acontecendo, porque você não é assim. Você presta atenção, você faz os trabalhos e você tem literalmente baixado a cabeça e dormido na minha classe. O que está acontecendo? Eu fazia parte de um grupo de competição também durante a faculdade de Direito. E em uma das nossas sessões de treino, porque a gente estava tendo uma competição, eu simplesmente desmaiei e fui parar no hospital. Né? E todo mundo tá, Larissa, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Então, muitas vezes, né, a gente tem todo aquele sentimento de vergonha do que tá acontecendo e falta de informação que impede com que a gente tome um passo para nossa própria defesa. Então, para você, se você tá passando por isso agora, entenda que você tem sim direitos. Você tem sim opções. Então a gente vai começar falando sobre opções para pessoas que talvez não sejam casados, né? Você tem um namorado, uma namorada e a lei específica que a gente vai falar agora é pro visto U, tá? O visto U são para pessoas que são vítimas de crime. E violência doméstica, tá? Ele é um crime. Isso é um crime. E talvez no contexto criminal vai depender do estado que você mora para determinar se aquele estado, para chegar no nível de violência doméstica, se você precisa ter agressão física ou não. Tá? Mas, se você está sofrendo violência doméstica, sendo psicológica, verbal, física, gente, a primeira coisa que eu falo para todo mundo, liga para a polícia. Ah, doutora, mas eu não tenho papel. Liga pra polícia. Você precisa ter um boletim de ocorrência. Você precisa se proteger. Você precisa se defender. E assim, aquela pessoa, quando ela tá agindo dessa forma com você, ela não tá te perguntando se você tem documento ou não. Ela não tá... Aliás, muitas vezes as pessoas usam o seu status imigratório para tentar te controlar, tá? E usar esse medo para que você não busque ajuda. Então, se você está num relacionamento, não estou falando nesse momento de casamento, né? Mas se você está num relacionamento abusivo, tá? E aquela pessoa está te ameaçando, a pessoa às vezes também está te batendo, tem uma agressão física, ligue para a polícia. Por quê? Falando sobre benefícios imigratórios, você tem sim a opção do visto U. O visto U é um visto humanitário, tá? Que ele é viabilizado para pessoas que são vítimas de crime. Uma coisa que as pessoas às vezes erram
quando eles pensam sobre o visto U, é que elas acham que esse crime tem que ser por uma pessoa americana. Ah, eu fui vítima de um crime por um cidadão americano. Não é essa a lei. A lei não exige que você seja vítima de um crime por um cidadão americano. Exige que você seja vítima de um crime qualificado, ponto. Tá? Então, nessa situação, se no seu estado o que você está passando é considerado um crime, tá? Na vara criminal, você tem a possibilidade de fazer o pedido do visto U. Um dos detalhes do visto U, que é um pouco chato, as pessoas às vezes ficam desencorajadas por conta disso, é que o visto U, ele exige que você, tá, tenha o que é chamado de um certificado do visto U. O que é isso? É um documento assinado por um órgão do governo. Pode ser a polícia, pode ser a promotoria, a procuradoria, qualquer um desses órgãos, tá? Ou até mesmo o juiz do caso, tá? Que eles também têm esse poder, certificando que aquele crime realmente aconteceu e que aquele crime é um crime qualificador de acordo com aquela lei estadual, tá? Que se encaixa naquelas escolhas. Geralmente, essa é a parte mais trabalhosa do visto U. É conseguir pegar esse documento assinado. Por quê? Muitos órgãos do governo não sabem sobre o visto U, não tem conhecimento. Então, quando você vai lá pedir por esse documento, eles não sabem se podem, se não podem, o que é. Então, muitos clientes preferem ter a assessoria de um advogado para que o advogado possa fazer esse corre de explicar a lei, de explicar o que é preciso, de explicar o que a gente está tentando fazer, para que tanto o policial ou então a promotoria possa assinar esse documento. Tá? Nós tivemos um caso no escritório que era um visto U, tá? E a situação desse visto U era violência doméstica, já tinha tido um julgamento, tá? Até mesmo uma ordem protetiva. E nessa situação, a gente só tinha o juiz para pedir, né, por esse documento assinado. E a gente demorou, eu acho, uns 3, 4 meses para que o juiz finalmente entendesse o que era, entendesse o que a gente estava fazendo, entendesse o propósito daquilo para poder finalmente assinar o documento, porque sem esse documento não tem como a gente enviar o pedido para a imigração. Tá? Então, essa parte do processo é a parte mais importante, porque sem isso não tem como a gente prosseguir no processo. E às vezes as pessoas ficam muito tristes ou então ansiosas sobre essa parte e às vezes fica marcando a gente. Tá, já tem? Entenda, como eu falei, pode ser um processo longo por conta da falta de entendimento dos órgãos sobre esse tipo de processo, tá? Então, para conseguir, muitas vezes, tem todo um período de educação sobre o que a gente está procurando. E, às vezes, eles não sabem quem é que pode ou não pode assinar o documento. Então, você fica entre um lugar e para o outro, e para cá, e manda e-mail para cá, e liga para o supervisor dali, até você chegar na pessoa que tem a autoridade que possa fazer a assinatura daquele documento, tá? Então, nessa situação de violência doméstica, quando você não é casada com um cidadão americano ou com um residente, você tem essa opção do visto U, tá? Então, é importante você saber. As pessoas às vezes perguntam, doutora, mas eu vim do Brasil casado com meu cônjuge e o abuso já tinha no Brasil, continuou aqui. Mas ele não é cidadão americano, meu cônjuge é brasileiro. Então, isso ainda é válido? Sim, é válido, como eu disse antes. O critério não é você estar sofrendo um crime na mão de um americano ou de um residente. É que você foi vítima de um crime aqui dentro dos Estados Unidos. Outro ponto também importante, que às vezes as pessoas se confundem. Doutora, o processo precisa ser finalizado? Precisa ter acabado? Gente, muitas vezes não, tá? O fato que o processo ainda não acabou ou que ainda não teve um julgamento não significa, tá, que você não possa conseguir o certificado do visto U e que você não possa dar entrada no processo do visto U. Um exemplo é quando teve o tiroteio na escola aqui de Parkland,
né, todas as crianças que, né, estavam naquela escola do Stoneman Douglas e, né, talvez eram indocumentadas e passaram por aquela situação, elas nem precisavam estar no mesmo lugar que o cara estava atirando. Por elas estarem na escola naquele dia, por elas serem vítimas indiretas do que aconteceu, todas aquelas crianças conseguiram o certificado do visto U, mesmo o caso ainda não tendo todo finalizado, porque, como a gente sabe, muitas vezes os casos demoram para chegar nos finalmente, tá? Então, mais uma vez, você não precisa aguardar, na maioria das vezes, tá, até o final, porque, mais uma vez, o critério é você ser vítima de um crime e não que o crime já tenha sido completamente julgado para que você tenha acesso a esse certificado. E aí, mais uma vez, volta ao ponto de você explicar tudo isso para a pessoa encarregada, e por isso que geralmente você tem um profissional que possa explicar, que possa apontar para a lei exata para que você possa conseguir esse documento para dar entrada no visto U. Agora, claro, muitas vezes as pessoas acham que esses vistos são super rápidos. Ah, eu tenho um visto, vou dar entrada, toco minha vida. Não é bem assim, tá? Quando a gente fala sobre imigração, cada categoria de visto, cada categoria de legalização, ele tem um número de vistos que é viabilizado por ano, tá? Então, atualmente, o visto U, ele demora mais de 5 anos para chegar nos seus finalmentes, tá? E você não aplica para o Green Card juntamente com esse visto. Porque eu acho que a gente já conversou aqui que todo Green Card tem uma base. Seja lá um pedido de asilo, seja lá um pedido de família, um pedido de trabalho, nessa situação, um pedido do visto U. E depois, nessa situação, nessa categoria, que o visto é aprovado, aí sim você tem que esperar um certo período de tempo para depois poder dar entrada no Green Card. Então, não é um processo rápido. E às vezes, quando a gente fala isso para a pessoa fica, ai, mas vale a pena? Para quem não tinha nada antes, né, e quem não sabe se no futuro vai ter outras opções, isso é uma opção, sim. Até mesmo porque quanto mais cedo você iniciar o seu processo, melhor, porque o tempo vai estar correndo, né? E você precisa que aquele tempo corra para chegar nos finalmente. Ah, doutora, se eu tiver um outro tipo de caso no meio tempo, esse processo impede que eu dê entrada no outro processo? Não te impede, tá? Na maioria das vezes. Mas óbvio que você precisa conversar com um profissional para saber, tá? Se o seu tipo de processo impediria para que você continuasse com outro. Porque tem certas situações, sim. Por exemplo, o DACA e o visto U. Tem situações que um invalida o outro por conta da categoria, por conta dos benefícios. Então, você tem, sim, que falar com um profissional para entender as consequências, né, de um ou do outro. Então, vai depender muito. Mas essa é uma opção para pessoas que estão sofrendo, né, violência doméstica nos Estados Unidos por namorado, namorada ou então cônjuge que não seja americano ou residente, para que você possa reivindicar os seus direitos imigratórios aqui nos Estados Unidos. Agora, o que acontece, né, quando você é casado com um cidadão americano ou casada com uma pessoa que tem green card? Muitas vezes nesse tipo de situação, também como a do visto U, eu acho que em geral, né, com a violência doméstica, acontece que a pessoa vai te isolando. Vai te isolando, 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 ou então te fazendo de maluca para as pessoas, né? Como se você estivesse inventando as coisas que você está passando. E o que acontece? Quando você é casado com um cidadão americano ou com um residente, você tem a opção, tá, de dar entrada no seu documento por si próprio, tá? Que é uma petição sua por você, por conta da sua situação. Por que isso é importante entender? Porque, geralmente, quando você casa com um cidadão americano ou com uma pessoa que tem green card, geralmente vocês dois fazem uma aplicação, né, que a gente chama de AOS, Ajuste de Status, baseado no casamento.
E aí, quando aquela pessoa que você casou, né, te ameaça o tempo inteiro sobre a sua situação imigratória, você faz qualquer coisa. Ah, a janta não saiu na hora certa. Ou então o carro tava sujo. E, gente, eu sei que isso parece, assim, besteira. Mas já tivemos situações de casos extremos que, realmente, a pessoa, se não tivesse a comida na mesa, o cônjuge ia lá, pegava o prato todo e batia na parede, estraçalhava tudo, tá? Situações que a pessoa chegava para outra e completamente humilhava aquela pessoa por conta do status imigratório, né? Ameaçava, se você não fizer isso, vou chamar a imigração. Você só tá falando isso porque aí acaba com você porque te chama de estrangeiro, te xinga de várias coisas porque você não é americano. Então, mais uma vez, são táticas normais, né, da violência doméstica para acabar com a sua autoestima, para acabar e te humilhar e te imobilizar. Por que acontece? Aquela pessoa colocou na sua cabeça que você é ilegal, indocumentado, sem direito, e que quem tem todo o controle é aquela pessoa. Então, quando você tá nessa situação, a pessoa fica muito acuada, sentindo assim, poxa, me casei, né, amo essa pessoa, e agora estou me encontrando na situação e também não tenho os meus benefícios imigratórios. Então, qual é a sua escolha quando você chega nesse ponto, né? E, às vezes, é difícil a pessoa fazer, porque ela fica se sentindo extremamente... Ah, Larissa, eu não sei se eu faço da entrada ou não entro. O que acontece? Você tem a opção do VAWA, né? Que, no português, seria o ato da violência contra a mulher, né? É uma lei específica. Eu sei que no título fala mulher, mas ele também se aplica a homens, tá? E sim, tem homens que sofrem violência doméstica no casamento, sim, não são só mulheres. O número, às vezes, é menor, sim, mas isso não significa que não existe, tá? E o que acontece muitas vezes? Uma das preocupações dessa situação é que, muitas vezes, o agressor não sempre chega ao extremo de uma agressão física, né? O agressor muitas vezes não necessariamente chega até isso, mas você tem todos os outros tipos de agressão verbal, você tem agressão emocional, psicológica, e a pessoa não sabe, tá, doutora, isso tudo tá acontecendo, mas como que eu vou provar, né? Porque, como a gente sabe, com a imigração, igual a qualquer outro tipo de direito, você precisa de provas. E em situações assim, é extremamente importante você passar por uma avaliação, né? E a gente vai ter em breve aqui no canal do Imigrante a doutora Nájila, que é quem a gente geralmente manda vários dos nossos clientes para ter esse tipo de avaliação, não só de violência doméstica, mas também para casos de asilo. Mas nessa avaliação, ela vai realmente, né, em sessões, conversar com você para poder preparar um laudo para mostrar o que você passou, tá, de uma forma clínica. Porque a gente vai usar isso no seu processo. Ah, doutora, mas eu só tenho isso, é somente a minha palavra. Sim, mas é por isso que é necessário você passar por essa avaliação, porque, mais uma vez, muitas pessoas passam por um tipo de abuso que você não vê nada no corpo, mas os danos emocionais e psicológicos estão todos lá. Então, por isso que é importante a gente ter essa avaliação. Lu, a gente tem alguma pergunta? Tem sim, doutora Larissa. Temos uma perguntinha aqui bem legal. Você pode explicar o que é ato de violência contra as mulheres? O VAWA, né? Uhum. E como ele apoia imigrantes enfrentando violência doméstica? Então, justamente é o que a gente está falando agora, é o ato da violência contra a mulher, tá? É uma lei que existe justamente para que o imigrante que está casado com um cônjuge americano ou também residente, tá? A pessoa não precisa ser americana, pode também já ser residente permanente dos Estados Unidos com green card, para que essa pessoa não precisa depender desse cônjuge para entrar com o pedido dos benefícios imigratórios.
tá? Então, nessa situação de imigração, isso super vale a pena e é um benefício, assim, muito interessante, porque, como a gente estava conversando, muitas vezes o cônjuge amarra você de uma forma que você não tem como, ou essa pessoa, né, não vai dar entrada na sua aplicação. Ela sempre vai usar o seu status imigratório nos Estados Unidos para não dar entrada no seu benefício, prometendo que vai e aí ameaçando que não vai, dependendo do seu comportamento. E por conta disso, você continua vivendo um status ilegal no país. Então, o benefício que essa lei oferece é que você tem direito de dar entrada na sua própria documentação, sem ter essa necessidade de ter o seu cônjuge dar entrada no seu processo. Então, a gente vai dar uma pausa por aqui, tá? E a gente já volta para conversar um pouco mais com você sobre essas opções aqui. Até mais. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza. Se Deus está aqui, não me preocupo amanhã. Se Deus está aqui, eu não me preocupo com amanhã. Deus está comigo. Olá! E estamos voltando aqui para continuar o nosso bate-papo sobre violência doméstica, mas antes disso, a gente gostaria de agradecer a RCN, Pastor Francisco, por todo o apoio que ele tem dado aqui para RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. E mais uma vez mencionar, a gente hoje tem aqui mais uma vez a bandeira do Rio Grande do Sul. Estamos aqui mesmo longe, né, apoiando todos os esforços para poder suprir de qualquer forma que a gente possa ajudar todas as vítimas de tudo que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Então, se você tem perguntas ou se você está procurando pontos de doação, entre em contato para que você também possa fazer a sua parte com as pessoas que estão no Rio Grande do Sul e tem essa grande necessidade nesse momento. E agora vamos continuar conversando sobre violência doméstica e especificamente o VAWA, né? O ato da lei contra a violência doméstica contra mulher, mas como eu falei antes, também se aplica a homens. E a gente estava conversando sobre evidência, né? E quando as pessoas não têm evidências físicas sobre o abuso. Então, é importante passar por essa avaliação psicológica para que você tenha esse laudo, porque esse laudo vai ser uma grande ajuda para o oficial imigratório determinar, né, o que você estava passando no seu relacionamento. E uma das perguntas que eu recebo muito e que acontece demais, e eu entendo que pessoas que nunca passaram por isso talvez não entendam, tá? Mas muitas vezes a pessoa que está sofrendo a agressão, ela ainda não conseguiu sair do relacionamento. Por, enfim, dependência ainda emocional, ou às vezes até mesmo dependência financeira, por conta de toda a isolação que essa pessoa tenha feito na vida dela. E a pergunta vem, doutora, eu ainda não me divorciei do meu cônjuge. Eu posso dar entrada no VAWA? E a resposta é sim. Tá? Um dos requisitos do VAWA não é você estar divorciado. Você não precisa estar divorciado daquela pessoa para dar entrada ao seu caso. Tá? Então, isso, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, não querem dar entrada, porque, mas o que a pessoa vai achar de mim, que eu ainda não me separei? O que o oficial vai achar de mim? Não é sobre isso, tá? É sobre você estar passando por aquela situação e ter como comprovar. Outra coisa também importante ressaltar é que parte dos critérios também do VAWA é você fazer um pedido, geralmente a gente faz com o FBI aqui dos Estados Unidos mesmo, que é dos seus o seu passado, né, o seu histórico criminal, para mostrar que você é uma pessoa de bom caráter. Então, geralmente a gente usa isso e também o seu próprio depoimento
sobre a sua pessoa. O depoimento, ele no final, ele é assinado, né, diante de pênalti e tudo direitinho, de acordo com as leis americanas, falando sobre tudo que você passou e também da pessoa que você é. Então, isso também é um ponto importante. Agora, quando você, né, voltando também sobre o que a gente já tinha falado sobre o Vistu, mas agora em específico sobre o VAWA. Quando você passa por agressões físicas durante o seu casamento, e mais uma vez muitas pessoas têm receio disso, medo, gente, ligue para a polícia. E eu não estou nem falando isso sobre, para você ter mais evidências contra o seu cônjuge. Não é nem sobre isso, é sobre a sua segurança, tá? Independente do seu status aqui, você ainda assim tem o direito de ser protegido do seu agressor ou agressora. Então, se você está tendo qualquer tipo de agressão física, é importante você ligar para a polícia para a sua proteção. Doutora, mas se eu ligar para a polícia, ele vai ficar mais nervoso, mais chateado comigo. Eu entendo esse medo. E eu entendo exatamente o que passa dentro de você para fazer você não querer chamar a polícia. Mas, infelizmente, a probabilidade de, independente se você ligar para a polícia ou não, tudo piorar é muito grande. É muito, muito grande. Então, gente, se, né, você está passando ou você está numa situação que está beirando a isso, entenda. O momento que você se sentir ameaçado, o momento que aquela pessoa, né, avançar em você, ligue para a polícia. É extremamente importante para a sua segurança. Nós tivemos uma situação, um caso no escritório, que, assim, o marido acabou com ela. Acabou com ela. E se ela não tivesse chamado a polícia, aliás, se ela não tivesse conseguido escapar daquela situação, porque foi uma situação surpresa, e se ela não tivesse ligado para a polícia, ela provavelmente teria morrido. Porque a ameaça que ele fazia para ela é: se eu não posso te ter, ninguém vai ter. E hoje eu te mato. Então, é importante sim você chamar a polícia. Lu, temos mais perguntas? Temos sim. Doutora Larissa, você pode discutir o aspecto de Confidencialidade. Isto, das explicações do VAWA, como a segurança dos candidatos é garantida durante o processo? Sim. Então, uma coisa também que vem muito, as pessoas perguntam muito, é justamente sobre isso. Se eu der entrada ao caso de VAWA, ele vai saber? Ele vai saber que eu fiz uma queixa? Ele vai saber que eu entrei com esse processo? E a resposta é não. Tá? O caso de VAWA, ele tem um alto nível de confidencialidade ao ponto que, às vezes, você tem o recibo do caso do cliente e o cliente quer entrar no site da imigração para checar. Você não consegue checar o status desse tipo de caso online, tá? Há toda uma necessidade de você se comunicar diretamente com o escritório responsável pelo caso de VAWA, e geralmente é somente por escrita. Então, você vai literalmente escrever, colocar no envelope, mandar para eles e eles vão te responder também por carta, porque esse é o nível de confidencialidade. Outra coisa, se você ainda está no endereço com o seu agressor, tem todo um sistema para que você tenha uma caixa postal segura, que geralmente é o endereço do seu advogado, para que nada chegue no seu endereço, tá? Tudo chega para o nosso escritório e a gente repassa para você na forma de comunicação que você escolher que seja mais segura para você, tá? Então, isso é extremamente importante, porque às vezes as pessoas ficam também com medo porque acham que o cônjuge vai descobrir que a pessoa deu entrada no caso. E não funciona assim. Eles realmente têm todo esse sistema de segurança para que você, dando entrada no caso, você não coloque ainda mais a sua vida em risco, né? Porque para quem já passou por essa situação ou conhece pessoas, né, que são malucas a esse nível, ela sabe que muitas vezes essa pessoa sendo contrariada pode levar essa pessoa a fazer coisas piores. Eu estava conversando outro dia com meu pai e a gente tem um conhecido e na situação
A pessoa foi conversar com a terapeuta. A terapeuta, né, falou que sim, que concordava que a pessoa deveria sair daquele relacionamento tóxico e perigoso. Numa briga com o cônjuge, ela foi lá e falou pra pessoa, a pessoa foi lá e matou a terapeuta, né? Então, existem essas pessoas no mundo, gente. E especialmente quando a gente tá passando por esse tipo de relacionamento, parte do nosso cérebro, por conta do sentimento que a gente tem, acha que algum dia aquela pessoa vai mudar e que não, e que as coisas vão melhorar. E assim, às vezes a gente acaba falando coisas que pioram a situação, mas sem ter nenhuma proteção. E a gente volta sobre chamar a polícia. Sim, a pessoa talvez vai ficar mais irritada que você chamou, sim, mas aquilo é pra sua segurança, tá? É mega, mega, hiper importante. Então, mais uma vez, tá? O processo, ele é totalmente confidencial para te proteger. Outra coisa também importante sobre o caso de Vala. Parte das provas não é somente comprovar a agressão, mas também comprovar que você realmente foi casado com aquela pessoa. E a gente já viu situações que a pessoa não tem nem a cópia da certidão de casamento. Então, nessa situação, a gente entra em contato com a corte, né, a jurisdição que você teve o seu casamento, para conseguir uma cópia deste documento, tá? Outra coisa também, se você, durante o seu casamento, teve contas conjuntas, se você teve contrato de aluguel junto, se você até chegou a ter filhos juntos, nós precisamos tudo isso porque essas provas comprovam que você tem um casamento do que a gente chama que é good faith, né? Um casamento de boa fé perante a imigração, mostrando que o seu casamento não foi para ter benefícios imigratórios, e sim foi um casamento real e que tudo isso aconteceu. Às vezes, tem situação que o controle da outra pessoa era tão grande, que você não tem uma conta de banco nem no seu nome. Você não tem nada, aluguel no seu nome, conta de banco, conta de eletricidade, conta de internet, conta de celular. E aí a pessoa fala assim, doutora, como que eu vou provar? Mais uma vez, o laudo psicológico vai ter um grande peso porque ele vai literalmente ser um diagrama de tudo que você passou e também explicar o porquê que nada tá no seu nome, fora a certidão de casamento, né? E também o seu depoimento que vai ser enviado juntamente com o processo. Então, essas coisas são importantes para que nós tenhamos, né, um caso viável perante a imigração. Agora, voltando às cotas, né, de números de casos disponíveis por ano, de green card disponível por ano. Mais uma vez, é um número limitado. E para o caso de VAWA, geralmente leva, em média, 3 anos e meio a 4 anos para a primeira parte do VAWA ser aprovado, que é a parte da base, que é literalmente você sendo classificado como uma pessoa na categoria de VAWA. E, graças a Deus, na maior parte das situações, o caso de VAWA tem estado aberto para você poder dar entrada ao green card ao mesmo tempo. Não é sempre, porque depende se está aberto ou não a categoria, mas geralmente a gente tem tido sim a habilidade de dar entrada ao green card ao mesmo tempo de quando você dá a entrada para a base, que é o VAWA. Uma vez que o VAWA é aprovado, aí sim que o caso do green card vai para frente, tá? E isso é importante você também colocar na equação que, tá, o meu VAWA foi aprovado amanhã. Não significa que o seu green card também já vai sair no dia seguinte, tá? Tem um tempo que passa. Geralmente, eles vão pedir para você enviar o exame médico, né? Que faz parte do green card, que não vale a pena você mandar logo com o caso de VAWA, porque vai demorar um tempo. Então, você tem que colocar em consideração esse tempo de espera para finalmente chegar no benefício que é o green card. Fala aí, Lu. Existem algumas mudanças recentes ou propostas de emendas ao VAWA que poderiam impactar sobreviventes imigrantes de abuso? Olha, atualmente não tem nenhuma mudança drástica,
tá? Que fosse realmente impactar as pessoas negativamente. Sim, atualmente eles pedem que nós também, quando você tem filhos menores de idade que estejam envolvidos, que eles também podem ser incluídos no caso, que eles também façam um depoimento, mas aí vai depender da idade da criança. Geralmente a gente também aconselha que a criança que também presenciou e vivenciou isso passe por uma avaliação com uma psicóloga, mas no momento não há nenhuma mudança drástica, né, que vá realmente impactar as pessoas. Um dos pontos positivos, aliás, recentemente, que aconteceu com o aumento das taxas, né, foi que agora quando você tem um caso de VAL, você não precisa pagar pela aplicação do Green Card, porque anteriormente você precisava. Então, isso é um benefício, foi uma mudança positiva para esse tipo de caso. Então, quando você dá a entrada no seu Green Card, você não tem a necessidade de fazer o pagamento da taxa imigratória. E nós sabemos que isso faz toda uma diferença, porque mais de $1.000 numa taxa só de uma vez só não é pouca coisa. Mais alguma pergunta, Lu? Tem bastante pergunta aqui, doutora Larissa. Deixa eu ver aqui, peraí. Cadê? Temos uma perguntinha aqui em relação à questão de quais os recursos estão disponíveis para imigrantes que estão considerados aplicar para a proteção do VAL, mas podem estar hesitantes ou com medo. Olha, eu acho que um dos benefícios que realmente ajuda, especialmente nessa parte de transição, né? Você tá passando por tudo aquilo na sua vida, e aí agora o que eu faço? Como até mesmo que eu me ajudo para conseguir sair disso? E um dos benefícios é que quando você dá a entrada, no caso de VAL, juntamente com o seu Green Card, você vai receber não somente a sua permissão de viagem, que você receberia se fosse aplicado com o seu caso de VAWA, mas você também vai receber, né, a sua permissão de trabalho. E com isso, você já consegue a sua permissão para dirigir. E a gente sabe, especialmente aqui no estado da Flórida, isso super ajuda, porque eu acho que metade da dor de cabeça de um imigrante que não tem documento no momento é dirigir sem carteira. Então, você dando entrada nesse processo, você pelo menos já tem tanto a permissão de trabalho quanto também a habilidade, né, de ter a carteira de motorista, e isso é uma mega ajuda, tá? Então, eu sei que muitas vezes as pessoas têm muito medo, preocupação, mas realmente vale a pena, número 1, para sua segurança e também para os benefícios envolvidos que você vai ter durante esse processo imigratório de VAWA. Uma coisa importante, durante o processo, você talvez, dependendo do que você queira, vai receber, se o seu advogado aplicar, uma permissão de viagem. E isso aconteceu, tá, com uma pessoa. Se você receber uma permissão de viagem, tem problema você viajar com aquela permissão para fora do país? Se você tem a necessidade, não tem problema algum. Tá? Eu já tive vários clientes que tinham situações que eles precisavam resolver no Brasil. Eu tinha uma cliente com uma situação que, no meio do processo dela, o pai estava muito doente, e ela precisava ir ao Brasil para visitar o pai. Não tem problema nenhum. Agora, essa permissão de viagem, gente, tem uma validade, tá? Você não pode viajar fora dessa validade. Ai, doutora, lógico que eu sei. Não é lógico. Não é óbvio. Porque eu já tive pessoas que viajaram com a permissão de viagem fora da validade, tá? E isso pode atrasar sua vida por 2 razões. Número 1, você não sabe se você vai conseguir entrar ou não no país, tá? E essa pessoa em específico foi muito sortuda que o oficial imigratório permitiu. Mas aí quando você entra, você já tem um outro problema. Como você violou aquele status de você ter viajado sem o parole, sem a permissão de viagem, agora nós temos um problema na corte migratória, que a gente vai ter que resolver para conseguir finalizar o processo de VAWA. Então, assim, não se complique desnecessariamente, tá? Esses documentos têm validade por uma razão, e você não deveria viajar se o documento está fora dessa validade, tá? Então, mais uma vez, fale comigo, não vou viajar com documento sem a validade. E não vou viajar quando o documento está
perto, né, próximo de perder a validade. Não faça isso, não arrisque o seu processo todo por conta de um deslize num detalhe super importante, tá? Então, mais alguma pergunta? Temos mais uma perguntinha aqui bem interessante. Como as organizações comunitárias e profissionais jurídicos podem melhor apoiar imigrantes no acesso à proteção do VAWA? Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes é realmente as pessoas saberem para onde apontar essas vítimas, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer, não sabem o que falar e também há meio que um desconforto, né? E assim, eu acho que, mais uma vez, volta a falta de informação. Aqui no estado da Flórida, uma das organizações que nós podemos apontar aos nossos clientes que ajuda muito, né, pessoas que estão passando por esse tipo de situação, é chamado de Women in Distress, tá? É uma organização aqui na Flórida. Eles são totalmente voltados e focados para esse tipo de situação. Eles têm terapia, eles têm abrigo, óbvio, né? Por ser uma coisa que depende um pouco de fundo governamental. Às vezes as filas são longas, sim, mas existe esse benefício, sim, tá? E uma coisa que eu gostaria de falar aqui, que é muito específico, tá? E é especialmente para organizações religiosas, né? Igrejas. Gente, se você conhece alguém que está passando por isso, por favor, não fale para ela ir orar. Não fala para ela ser mais submissa. Realmente escute o que aquela pessoa está passando para que você, perante Deus, possa ajudar essa pessoa da melhor forma. Que não é mandar, às vezes, ela de volta pro marido dela ou para a esposa dele, entendeu? Para que você realmente possa ter o discernimento para dar a melhor opção, que muitas vezes não é voltar para aquela casa. Tá? Então, eu acho que, falando para várias organizações, esse, muitas vezes, é a melhor forma de você ajudar aquela pessoa. Apoiando, fortalecendo, para que ela tenha força para sair daquela situação. E a segunda coisa é apontar essa pessoa para um profissional jurídico para poder ajudar ela nessa situação. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Semana que vem estamos de volta aqui no canal do Imigrante com mais informação, mais dicas. E se você tem qualquer pergunta, entre em contato com o nosso escritório no +1 954 773 8175 ou então no info@salvadorlawpa.com. A gente se vê semana que vem.